Brasil! Vamos lá, gente. Está liberado o WhatsApp para vocês, 964-450532. Vamos falar agora com o Henrique de Oliveira, terapeuta familiar, especialista em traumas. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, gente, pode enviar, tá? É muito bom que a gente tem esses profissionais maravilhosos que vão esclarecer, né? Responder e esclarecer muitas dúvidas. E nós vamos falar sobre constelação familiar. Luiz Henrique, vou falar um pouquinho sobre você, tá? Para quem está em casa conhecer um pouquinho mais desse profissional maravilhoso que você é. Olha só, Luiz Henrique de Oliveira atua em práticas integrativas há 18 anos, gente, com constelações familiares há 11. Especialista em neurociências, estresse pós-traumático. Constelação familiar, gente, é uma abordagem, tá? Breve, capaz de restaurar o fluxo da abundância, saúde e felicidade através de reconexão dos vínculos familiares. O amor que adoece também é o amor que cura. Olha que linda essa frase. Essa frase não é minha, não, tá? É ela bacana, é do Bert. É. Mas bom, né? Do Bert Hellinger. Mas quando a gente analisa, né, por uma frase assim, a gente já muda até a visão, né? Sim. Adorei que quando você me anunciou, você disse que é mais do que uma técnica, né? E realmente, a técnica da constelação é a porção menos agradável dela, menos bela, talvez. Aquilo que tem de mais valioso no trabalho de constelação seja a parte filosófica. A percepção que o Bert Hellinger, quem criou, teve de que nós temos uma tendência muito profunda de ser solidário ao sofrimento. Então, o amor nos faz adoecer. A gente ama a mãe que está doente e quer permanecer sozinho para cuidar dela. Ou então ama o pai que fracassou e quer fracassar também para não deixar ele sozinho no fracasso. Onde que isso entra na nossa mente? Você fala em que âmbito entraria? Tentando linkar com Freud? Seria a nível de inconsciente. É inconsciente, né? Se fosse linkar com Freud, nós poderíamos aproximar esse conceito de amor mágico. Que é aquele amor que acha que é super poderoso. Você vai salvar, você vai ajudar. Primeira vez que eu estive com o Bert, em 2012, ele fez uma meditação muito simples. Ele pediu que nós fechássemos os olhos e nos imaginássemos com 4 anos vendo a mãe doente. Então, eram 2.000 pessoas todas chorando. E então ele disse, enquanto você vê a tua mãe doente aos 4 anos, você está ajoelhado na cama pedindo algo a Deus. O que é que você pede? Então, todos pedíamos o mesmo. Deus, deixa eu doente e deixa minha mãe bem. Deixa eu infeliz e deixa minha mãe bem. Isso é o amor mágico, como Freud chamou, né? Então, esse amor solidário tem a ver com essa ideia super poderosa sobre o amor. O amor pode mudar o destino de alguém, pode fazer alguém ser feliz, pode fazer alguém ter sucesso, alguém não se sentir mal, alguém ter saúde. É como se eu pudesse barganhar com o destino. Isso é uma crença muito infantil. E por trás dessa crença infantil, nós sustentamos uma vida toda de escassez. Nós vamos bloqueando. Ainda numa tentativa de cumprir essa profecia. Todo, né? Seria autossabotagem, né? Em termos mais populares. Simplificando um pouco, né? Olha só, então vamos falar, o que é, vou te perguntar umas perguntas básicas só para quem está em casa, gente, e você também se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida dentro do assunto, pode mandar pergunta. O que é a constelação familiar? Uma linguagem simples, para todo mundo entender. Constelação familiar é uma abordagem breve de ajuda, muito mais filosófica do que terapêutica, no sentido de que nós temos uma ferramenta onde nós, através de uma representação, trazemos à luz aquilo que está atuando no profundo de uma família. Então, nós podemos identificar rapidamente se alguém que não consegue casar ainda quer cuidar da mãe que está doente ou ainda se sente obrigado a ocupar um espaço de um irmão que falta. Essas dinâmicas são muito comuns. A gente fica meio preso em algumas histórias? Ficamos presos, isso. A palavra que nós usamos é emaranhado, mas é isso mesmo. Preso. Emaranhado é mais preso ainda, gente. Eu fico capturado naquilo. Eu imaginei que emaranhado está toda amarrada mesmo. Interessante. Eu capturo em uma informação que falta em uma família e agora eu quero reprisar, reencenar até que aquela informação possa vir à tona. Essa é a base do nosso trabalho. E então tem uma parte filosófica que nos leva a perceber como é que eu faço para sair desse amor solidário ao extremo para um amor que vê. Quando deixa de ser amor e passa a ser dor, né? Também tem muito isso, né? Você sabe que na nossa compreensão, mesmo num movimento profundo de dor, a base ainda é amor. Mesmo alguém que... Posso falar de casos reais, assim. É muito comum trabalhar para mulheres que sofrem violência doméstica. Quando você vai ver o que sustenta isso, o pai era violento. Então é quase como se houvesse um pensamento mágico da criança dizendo... Repetição. Se eu casar com um homem também violento, eu amá-lo, o pai que eu não pude mudar, eu vou poder mudar agora no marido. É amor.
mesmo que tenha muita dor, mesmo que seja um amor que adoece, ainda assim é amor. E como que a gente cuida? Porque isso aí só com um profissional como você para cuidar, porque isso não é amor, gente, desculpa. Você viver em sofrimento, não, porque hoje tem todo o avanço, a tecnologia, tem os estudos, tem esses profissionais como o Luiz Henrique aqui, que faz um trabalho tão fantástico que consegue resolver, consegue tirar essa pessoa em muito pouco tempo dessa situação. Isso mesmo. É um amor sacrificial, né? Um amor cego, mas eu concordo com você. Também faz parte de repertorizarmos melhor a vida, lembrar que isso não é um amor, não é amor saudável, não é amor, né? A base para eu sair desse sacrifício é perceber que por quem eu estou me sacrificando não espera isso. Essa é a base, mas eu preciso perceber isso sensorialmente, com o coração, com a emoção. Por que algumas pessoas não percebem? Demora tempos e tempos e tempos. Na maior parte das vezes, a gente tem uma necessidade que não foi suprida, que está sendo coberta por uma dor e várias defesas. Muitas abordagens terapêuticas têm um foco em bater nas defesas e isso faz com que eu precise ocultar a minha necessidade não suprida. É camuflar, né? Então, clássico. Nós vemos a mãe triste, o pai agressivo, olhamos para aquela cena e tomamos uma decisão. Eu não vou dar trabalho para ninguém nunca. E essa decisão, essa promessa faz com que eu não dê trabalho nem para um profissional, nem para um terapeuta. Então eu não consigo me vulnerabilizar. Então já bloqueou. Bloqueou. Até eu acessar de novo essa necessidade que não foi suprida, que tem várias proteções por cima disso. Então eu construí ali uma racionalização, por exemplo. Tudo aquilo que eu vou tentar sentir, eu passo por um crivo mental. Eu não vou sentir. Tudo aquilo que eu vou tentar sentir passa por um crivo de orgulho, arrogância, ou então até de positividade tóxica ou perfeição, ou então eu tenho um discurso de que sim, eu amo os meus pais. O pior cliente para mim é aquele que chega contando que já perdoou os pais. Isso para mim me assusta muito. Perdoou. Perdoou por vários sentidos, e o mais básico deles tem emoções muito verdadeiras que precisam vir à tona, que estão juntas no amor. Então, sei lá, vi o meu pai bebendo enquanto eu crescia. Vai ter raiva, eu preciso pegar aquela raiva. Porque só pegando aquela raiva eu posso também pegar o amor. Só elaborando aquela raiva eu posso voltar para um amor mais saudável. E aí o que o perdão às vezes nos faz, o perdão... Difícil, hein? Perdoar é difícil, hein? Então, o perdão verdadeiro, o legítimo. Isso que eu tô falando. Isso é difícil, porque gente. Esse legítimo passa por reconhecer camadas de dores que nós passamos uma vida inteira fugindo deles, né? Não é? Eu acho perdoar muito difícil. Porque você fala assim, perdoei, fala da boca para fora, mas eu não esqueço. Então não é um perdão verdadeiro. Tô falando eu. Nós costumamos dizer... perdoei, mas eu não esqueço. E aí? É verdade. Nós costumamos dizer que para que uma história já tenha renegociado no coração, eu preciso ser capaz de contá-la, mesmo que tenha dor, com brilho nos olhos, sorriso no rosto, corpo solto. Se não tem brilho nos olhos, não tem renegociação. Então é um perdão falso. Porque aí não fala. E como funciona a constelação familiar? Para quais os tipos de problemas que a constelação familiar entra e resolve, assim, para a pessoa entender? Todos os mais distintos, ela é bastante panaceia mesmo, é bastante coringa, especialmente naquilo que eu já fiz as minhas demandas práticas. Então, sei lá, eu quero emagrecer e eu ainda não comecei a comer direito e me exercitar, não é hora de constelar. Mas muitas pessoas me procuram depois de fazerem várias coisas práticas e não conseguem, e quando a gente vai olhar, tem uma questão familiar ali. Então, sei lá, a cliente que via o pai diabético que morre muito, que o pai morre triste porque não consegue comer açúcar e que agora ela cria uma compulsão, como se ela pudesse comer pelo pai. Até que ela olhe para aquele amor que ela está demonstrando, ela oculta o amor em alguma outra área e manifesta através do doce. Até que ela olhe para onde ela está ocultando o amor que ela tem pelo pai, ela vai querer continuar amando o pai desse jeito desengonçado, que é através da compulsão. E como que faz o trabalho hoje? Para a gente entender, porque a gente conhece, né, aquela típica abordagem, exemplo, quando tem os bonequinhos, mas hoje utiliza pessoas. Modernizou alguma coisa? Começou com as pessoas, Sim. né? Há uns 45 anos atrás, o Bert começa com a representação familiar, que é uma técnica da Virginia Satir. Quem adaptou foi Siglinde Schneider para bonecos. Foi com ela, inclusive, que eu estudei bonecos, né? A Siglinde era coordenadora pedagógica de uma escola e ela criou os bonecos para trabalhar com as crianças que tinham dificuldade de aprendizado, com muito sucesso. E hoje o jeito que eu faço tem muito mais ligação, talvez, com
visualização criativa e hipnose. Eu compreendo que nós temos uma imagem muito profunda de nossos pais e de cada membro da família dentro do nosso coração. Se eu pedir que você lembre do teu pai agora, você é capaz de resgatar o olhar dele, o cheiro, a voz, as lembranças de brincar com ele e também as lembranças de ausência. Na minha compreensão, essas lembranças que você tem de forma espontânea têm mais valor do que aquelas que eu poderia causar. Então, quando você pensa no teu pai, para que memória você vai? E aí, a partir dessa memória, eu posso trazer uma nova informação. Eu estou olhando para o meu pai sem ver o amor dele. Se eu descubro que tinha algum amor ali, eu posso alterar como é que aquela memória foi processada internamente. Isso me devolve liberdade. É um trabalho, eu sei do tempo, tudo, mas assim, é um trabalho demorado, porque você trabalha com traumas, né? Eu trabalho com traumas. E tem pessoas que vivem a vida inteira sofrendo traumas, né? É. E como que é a constelação? Porque eu sei que a constelação ajuda muito. Muito. A constelação ela não é tão específica para trauma quanto outras coisas. A minha abordagem mais importante de manejo de estresse pós-traumático se chama experiência somática. Basicamente, eu ajudo o sistema nervoso autonômico a se regular de novo para a segurança. O trauma cria Um bloqueio. uma hipervigilância. Eu agora estou em prontidão para o perigo. Nossa. O trauma faz com que eu coloque um cabresto, sabe aquela coisa que o bicho tem? Então eu entro em um lugar e eu já vou procurar o que é perigoso aqui. Isso é o trauma que faz. Trauma clássico. A pessoa entra numa relação amorosa e ela fica esperando quando ela vai ser traída. Isso é um trauma de vínculo. Para isso, nós manejamos através do corpo, essencialmente. A experiência sentida precisa ser reprocessada para que o sistema, para que a neurobiologia mesmo, volte a perceber que há segurança em lugares da vida onde não estava mais podendo se ver. E tem como fortalecer a pessoa? Resiliência. Né? De básico, nós compreendemos que a nossa resiliência proporcionalmente, o tamanho dela é o tanto que eu já renegociei trauma. Nossa. Quanto mais eu renegocio os meus traumas, mais resiliente eu sou, mais é o meu repertório de enfrentamento da vida, né? Todos conhecemos uma vovó que tem olhos que brilham, você deve conhecer alguma. Uma vovó maravilhosa, alguém que aos seus 80 anos tem uma luz interna que você vê que aquela pessoa tem, sei lá, algo divino. Diferente. É muito provável que essa seja uma pessoa que passou pela vida com muitos sofrimentos, mas também com muitas renegociações. Ela encontrou em cada momento de dor um novo paraíso, né? Ela pôde acessar a força que o terrível contém, porque o terrível também contém uma potência. Um destino terrível também vai ter uma força compensatória que eu usei para sobreviver. E é isso que alguém que tem vive... os dois lados, né? Tudo, né? O terrível duo, né? e o maravilhoso estão contidos no mesmo tudo lugar. é preto, sempre. Branco, yin e yang, bem e mal. O Taô tá em tudo, Tá em né? tudo, né? O Yin Yang, O yin. isso mesmo. Né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E o seu trabalho hoje, específico, qual que as pessoas procuram você mais? O que eu mais atendo é mulheres que querem encontrar um marido. Isso é o que mais paga as minhas contas. Sério? Mulheres querem encontrar um marido? Isso é o que paga as minhas contas. E são muitas dinâmicas comuns, né? A mais clássica é a mulher tá ainda ocupada em cuidar da mãe, ou ainda tem julgamentos muito sérios contra a mãe, aí ela quer fazer melhor, e nisso ela encontra. Mas como que homens encontra muito esse marido? parecidos. Que nesse trabalho aí. Tem que Como é que eu preparar o quê? ajudo? Se eu tenho um senso interno de hipervigilância, isso que está fazendo com que eu encontre o perigo, a mulher que está sempre esperando ser traída precisa olhar para o que aconteceu na relação dela com os pais, em primeiro lugar, que faz com que ela tenha essa hipervigilância. Se ela baixa essa hipervigilância, todos nós temos uma intuição inata muito poderosa. Esse é o problema, a intuição, né? Você olhou, se você já cismou com o caboclo no início aí, meu amor. Mas é que o trauma, ele desliga a intuição, né? Essa é uma faculdade. Então, mas quando tem a intuição, você já olha assim. Mas quanto mais alguém é traumatizado, menos alguém é capaz de reconhecer a própria intuição. Mais chance eu tenho de reencenar. Nós temos um princípio dentro de trauma, isso é muito pesquisado em vários estudos científicos, que sempre que eu sou exposto a algo que eu potencialmente perdi, eu vou querer repetir para dessa vez ser bem sucedido. Para fazer certo. É a pessoa que cai um tombo e depois cai 5 no mês seguinte. Ela quer ser bem sucedida. O mesmo acontece com assaltos, o mesmo acontece com roubos, com furtos, e o mesmo acontece com alguém que entra num relacionamento ruim.
quando uma mulher tem um homem ruim, mesmo que ela deseje ter um bom homem depois, o viés dela vai ser, deixa eu pegar de novo um ruim para consertar esse. Ah, não, pelo amor de Deus. Vamos para constelação, gente. Vamos tem para que buscar constelação. ajuda. Vamos buscar uma ajuda, né? E em quanto tempo você consegue ajudar essa As mulher? minhas intervenções são pontuais, exceto casos, né, como minha especialidade é trauma psicológico, às vezes trabalho para estupro, sequestro. Isso, em geral, toma um pouco mais de tempo. Mas para questões simples, não conseguir ganhar dinheiro, uma questão de saúde, desencalhar, uma questão de casamento, uma questão com filhos, às vezes até um problema com o aprendizado ou com o comportamento, isso é em uma sessão que nós olhamos e devolvemos o fluxo natural da vida. Eu amei você. Volta mais vezes? Muito bom. Você volta mais vezes? Claro, estou à E como que nós disposição. encontramos você nas redes sociais? @Vida Mais Leve, bem lá. fácil. É isso aí, ó. Vida mais leve. Olha que delícia se todo mundo fosse assim, gente. Leve desse jeito. Tão bom, né? Tem vários videozinhos ali que tem Sempre feliz, né? conteúdos. Olha que bacana. Eu gosto de gente autoastral. Eu gosto de gente com energia lá no céu. Felicidade é um dever, né? Tantos já foram infelizes, agora a gente pode ser feliz também por eles. E vamos ser felizes sempre, né? A vida é assim. É mais barato ser feliz. Não é? Gasta bem menos, gente. A felicidade é só um sorriso e cumprimenta mais as pessoas. Começa a fazer o exercício da felicidade. Você dá muitas dicas nas suas redes sociais, né? Muitas. Às vezes posto muito, todos os dias costuma ter alguma coisinha lá. Coisa boa. Quer ser feliz, meu bem? Ou tá buscando isso? Conviva com gente bacana, leia coisas bacanas, assista coisas bacanas, sabe? Se alimente de coisas boas, de coisas bacanas. Alimente o cérebro, a mente, o espírito, tudo. Porque quando a coisa tá negativa, tá no ruim, afasta, entendeu? Não adianta a gente ficar puxando. Se a coisa tá ruim, afasta. Se a pessoa que você conheceu não é legal, amiga, colega, parente, família, qualquer pessoa, afasta. Simplesmente afasta, dê distância. A gente não precisa na vida ficar o tempo todo convivendo com isso. Eu acho que a gente tem que ir assim, ó. Gente bacana, adorei, de cara, adorei. Então a gente tem que aproximar de gente assim, do bem, gente alegre. Obrigada. Foi um Gratidão, prazer. foi uma honra ter Obrigado, você viu? aqui, viu? Obrigado. Fica comigo, ficaria Obrigado. horas e horas aqui. Eu vou pro intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta porque tem muito mais para você hoje.